Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, você já imaginou que uma única ação na justiça pode mudar completamente o futuro do transporte rodoviário interestadual no Brasil? Pois é exatamente isso que está acontecendo, porque a Autoviação Progresso entrou com um processo contra a ANTT e pede mudança de um dos critérios mais importantes utilizados na abertura de novos mercados de linhas interestaduais. Então fica comigo porque logo após a vinheta eu te conto tudo sobre isso. De acordo com a matéria do portal Diário do Transporte, uma ação judicial pode alterar toda a forma como a ANTT define quais mercados são considerados monopolistas e entenda por que essa disputa pode impactar as empresas de ônibus rodoviários em todo o país. Porque o setor de transporte rodoviário, ele voltou a viver um novo capítulo importante. E dessa vez quem está no centro da discussão é a Autoviação Progresso, uma das empresas mais tradicionais do Nordeste brasileiro. A companhia ingressou com uma ação contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, questionando um dos principais critérios utilizados na chamada janela extraordinária para a abertura de novos mercados interestaduais. À primeira vista, pode parecer apenas uma disputa jurídica entre uma empresa e a agência reguladora, mas os especialistas afirmam que o resultado dessa ação poderá influenciar praticamente todas as empresas que participam do novo modelo de autorização criado pela resolução da ANTT de número 6033/2023. Mas o que está em discussão? Para entender a importância do caso, primeiro é preciso compreender como funciona a chamada janela extraordinária. Na prática, foi criada para permitir que as empresas solicitem novos mercados interestaduais considerados desatendidos ou monopolistas. Na prática, quando a ANTT identifica que uma determinada ligação possui apenas uma empresa autorizada oficialmente, ela classifica esse mercado como monopolista, possibilitando que outras empresas manifestem interesse em operar aquela rota, aumentando a concorrência. O problema apontado pela Progresso, que segundo a empresa, existe um problema nessa metodologia. A empresa afirma que muitos mercados classificados como monopolistas não possuem apenas uma empresa operando. Na realidade, várias dessas linhas contam com outras empresas que estão prestando serviços por meio de decisões judiciais conhecidas como popularmente liminares. Ou seja, na prática, o passageiro encontra duas ou até mais empresas vendendo passagens naquele mesmo trecho. Entretanto, para efeito de classificação da ANTT, somente a empresa que possui autorização administrativa definitiva acaba sendo considerada. É justamente essa diferença que a teoria e a realidade que motivou a ação judicial. As liminares são decisões provisórias concedidas pela justiça. Mesmo sendo temporárias, elas autorizam empresas a operar determinadas linhas enquanto o processo judicial não chega. Durante esse período, essas empresas vendem passagens, transportam passageiros, competem diretamente com outras empresas, conquistam clientes e podem permanecer durante anos operando até o julgamento definitivo. Na visão da Progresso, ignorar essas operações na hora de classificar os mercados cria uma fotografia artificial do setor. Segundo a empresa, não faz sentido considerar o mercado monopolista, quando na prática já existe concorrência acontecendo diariamente. A Autoviação Progresso não pediu o cancelamento da janela extraordinária. O pedido é mais específico. Ela solicita que esses mercados onde existem operações judiciais deixem de ser considerados monopolistas. Em vez disso, deveriam ser analisados dentro da chamada janela extraordinária. Essa modalidade possui critérios técnicos mais detalhados antes da autorização de novos operadores. Entre eles, demanda por passageiros, viabilidade econômica, número real de empresas operando, índice de classificação de mercado, o ICM, e índice de eficiência de mercado, o IEM. Na visão da empresa, abrir novos mercados sem considerar quem já opera por decisão judicial pode provocar desequilíbrios. Segundo a companhia, isso pode resultar em
excesso de empresas em determinados trechos, redução da ocupação dos ônibus, aumento da concorrência em mercados já atendidos, dificuldades financeiras para as empresas. O argumento central é simples: já existem duas empresas disputando passageiros naquele trecho. Não faz sentido classificá-lo como monopolistas, apenas porque uma delas opera graças a uma decisão judicial. O advogado especializado em regulação do transporte, Ilobel da Luz, explicou ao Diário do Transporte que essa ação não questiona diretamente o novo marco regulatório. O alvo da discussão é o critério utilizado pela ANTT para enxergar o mercado, que, segundo ele, a principal é: a agência deve considerar apenas as autorizações administrativas ou também deve levar em conta as empresas que operam graças às decisões judiciais? Essa resposta pode definir o futuro de diversos processos semelhantes em todo o país. A preocupação da ANTT é só uma, que, por outro lado, existe um argumento forte em defesa da agência. As operações obtidas por liminar possuem natureza provisória. Uma decisão judicial pode ser revogada a qualquer momento. Se todas essas operações passarem a ser consideradas como permanentes na classificação dos mercados, haverá um novo problema. Qualquer empresa poderá conseguir uma liminar e impedir automaticamente que novos concorrentes participassem da janela extraordinária. Isso poderia dificultar justamente o objetivo da abertura do mercado. É esse equilíbrio que provavelmente será analisado pela Justiça. Por que essa ação é tão importante? Especialistas afirmam que a decisão poderá criar um precedente, caso a Justiça concorde com a tese da Progresso. Outras empresas poderão entrar com ações semelhantes. Diversos mercados classificados atualmente como monopolistas poderão ser reavaliados. Isso pode alterar significativamente os resultados da janela extraordinária em andamento. Vale lembrar que a abertura da janela extraordinária de mercados já passou por diversos atrasos durante 2026. Necessidade de reprocessamento de dados, atualização das planilhas, revisão dos mercados, alterações decorrentes de regulações administrativas e as prorrogações das TARs. Isso demonstra que os ajustes mostram que o processo regulatório ainda passa por uma fase de consolidação. Caso essa tese da Progresso seja aceita pela Justiça, várias empresas poderão ser beneficiadas, entre elas as companhias tradicionais, novos operadores e empresas que hoje atuam através de decisões judiciais. Ao mesmo tempo, novos concorrentes poderão encontrar mais dificuldades para entrar em determinados mercados, ou seja, qualquer decisão terá efeitos econômicos importantes. Mas e o passageiro? O passageiro pode não perceber imediatamente essa disputa jurídica, mas essa influencia diretamente a quantidade de empresas disponíveis, a concorrência, frequências de viagens, preços das passagens, ofertas de horários, expansão da malha rodoviária. Quanto maior a concorrência, normalmente maiores são as possibilidades de escolha. Por outro lado, excesso de empresas em mercados pequenos também podem comprometer a sustentabilidade financeira das operações. Encontrar esse equilíbrio é justamente um dos maiores desafios da regulação. Existem alguns cenários possíveis que podem acontecer agora, porque se a Justiça der razão a Progresso, a ANTT poderá ser obrigada a revisar a classificação dos mercados envolvidos. Em novas análises poderão ser analisadas antes de autorizações de novos operadores. Mas se a Justiça mantiver o entendimento da agência reguladora, a metodologia atual continuará sendo utilizada. As operações decorrentes de liminares permanecerão sem alterar a classificação dos mercados monopolistas. Em um terceiro cenário, também existe a possibilidade de uma decisão intermediária, que seria o judiciário poderá determinar ajustes específicos sem alterar completamente o modelo regulatório, mas tudo isso dependerá exclusivamente da interpretação sobre o peso das operações dentro do ambiente concorrencial. Embora o processo tenha sido iniciado por apenas uma empresa, especialistas acreditam que ele representa já um debate muito maior, porque a questão central é: quem deve ser a fotografia utilizada pela ANTT para enxergar o mercado? A fotografia jurídica ou a fotografia da realidade operacional? Essa resposta poderá influenciar futuras janelas de abertura de novos processos seletivos e a própria evolução do marco regulatório do transporte rodoviário interestadual brasileiro. O processo movido pela Autoviação Progresso contra a ANTT representa muito mais que uma disputa administrativa. Ele coloca em
debate um dos pilares atual da política de abertura de transporte rodoviário interestadual. Nos próximos meses, o setor acompanhará atentamente os desdobramentos dessa ação, já que seu resultado poderá definir a forma como a NTT interpreta a realidade do mercado brasileiro de transporte rodoviário de passageiros. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, e como vocês viram ao longo desse vídeo, essa ação foi movida pela Autoviação Progresso contra a NTT. Isso pode representar muito mais que uma disputa entre a empresa e a agência reguladora. Dependendo da decisão e análise da justiça, a gente pode ver umas mudanças muito importantes na forma como os novos mercados são abertos pela agência reguladores e como esses mercados serão classificados, o que pode influenciar diretamente a entrada de novas empresas, a concorrência entre operadores e até mesmo a oferta de novas linhas para milhões de passageiros em todo o Brasil. Mas agora eu quero ouvir de você. Na sua opinião, a NTT deve considerar as empresas que possuem autorização definitiva ou também deveria levar em conta aquelas que operam por meio de decisões judiciais? Você acredita que a abertura do mercado deve continuar como está ou entende que as regras precisam ser revistas? Deixe sua opinião aqui nos comentários e vamos promover um debate saudável e respeitoso, porque a participação de vocês enriquece muito o conteúdo aqui do nosso canal. E se esse vídeo trouxe informações relevantes para você, peço uma ajuda muito importante: hype esse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, familiares e todos que acompanham o transporte rodoviário brasileiro, porque quanto maior for o engajamento, será o alcance maior desse vídeo, permitindo que mais pessoas tenham acesso às informações de qualidade do setor rodoviário. Se você ainda não é inscrito no canal, já sabe, o que está esperando? Clique aí no botão se inscrever para você ficar sempre atualizado de tudo que acontece no mundo rodoviário de passageiros. E aproveite também para acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, além do Instagram e do TikTok. E se você gosta do meu trabalho e quer apoiá-lo financeiramente, a partir de R$ 4,99 você pode. Assim você contribui para a produção de novos vídeos, compra de novos equipamentos e maiores produções exclusivas para vocês aqui no canal. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!